Isso sim vai ser polêmico. Até agora pensar que poderia ser polêmico, mas agora talvez eu vá entrar para algo que seja um pouco mais forte. Autocuidado não é fazer terapia. Porque na verdade nem todas as pessoas precisam de terapia. E eu vou fundamentar um pouco mais. E quem está falando? Bom, é um psicólogo falando. Nem todas as pessoas precisam de terapia e eu vou dizer por quê. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao Regule-se, o lugar das pessoas que se sentem inseguras, indecisas e que querem deixar de ser refém das suas próprias emoções. Eu sou Igor Finger e hoje eu quero falar com você sobre o autocuidado. É quase redundante dizer o seu autocuidado, é óbvio, né? Porque se é autocuidado, então provavelmente é o seu, né? Mas, enfim, às vezes a gente fala subir pra cima, não é? Isso é um exemplo disso. Na verdade, a ideia hoje é que eu possa dizer para vocês a minha opinião, o meu posicionamento, as minhas recomendações para que você possa se aproximar mais do autocuidado todo santo dia. Ou seja, não fazer disso uma tarefa que seja algo grandiosa, que você precisa fazer várias coisas ou várias atividades. Não. Como é que você pode realmente se direcionar ao autocuidado de uma forma diária? Essa é a minha ideia da live de hoje e eu gostaria muito que, se você que está vendo essa live ao vivo, que possa compartilhar, que possa, enfim, fazer seus questionamentos, colocar seus pontos de vista aqui também, para que juntos nós possamos construir essa live com bastante conteúdo, com bastante valor. A ideia aqui é que eu possa, de certa forma, talvez desmistificar algumas ideias sobre autocuidado. Esse é o meu objetivo, tirar algumas ideias que muitas pessoas têm sobre o que é autocuidado e apresentar uma ideia que tende a ser muito mais simples e poderosa para o seu autocuidado. Então, por favor, me acompanhe até o fim dessa live e me acompanhe até o fim desse vídeo, que meu principal objetivo é que você saia hoje já com uma ideia mais traçada do que realmente é autocuidado. E eu quero começar já. O que não é autocuidado? O primeiro ponto que nós vamos saber é que autocuidado não é praticar meditação ou mindfulness ou assumir a filosofia zen, ficar zen na vida. Isso não é autocuidado. Agora, se você der qualquer Google, né, dá um Google aí para você ver, procurar imagens de autocuidado normalmente aparece imagens de pessoas numa praça ou numa praia, com os olhos fechados, com os dois dedos na ponta fechados, assim, fazendo meditação. Não, isso não é autocuidado. Práticas meditativas ou de mindfulness pode te aproximar, e esse é o principal objetivo dessas práticas, te aproximar do momento presente, que é o único momento que existe. Não necessariamente isso tem a ver com autocuidado. Então, se você não pratica mindfulness, se você não pratica meditação, já de quebra, quer dizer, você não precisa praticar mindfulness ou meditação para se aproximar de um autocuidado. Essa imagem é uma imagem construída que eu sei, é muitas vezes muito difícil ter uma imagem para divulgar sobre o que é autocuidado e a gente acaba generalizando como uma pessoa que é zen, paz e amor. Aliás, se você tem fortes emoções muito intensas, se você tem uma característica que é mais implosiva ou explosiva, que as pessoas possam dizer, tipo, nossa, o Igor é uma pessoa que nós temos que ter, enfim, muitos dedos para tocar nele, temos que ter muito cuidado, enfim. Ainda assim, você pode ter autocuidado, ou seja, você não precisa estar zen, tranquila, paz e amor para ter autocuidado. Então o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, que não é autocuidado, é ser feliz ou estar de bem. Autocuidado não tem a ver com alegria. E muitas vezes se associa autocuidado a situações ou ações, né? Enfim, eventos que esteja vinculado a sentir-se bem. A bem-estar, a alegria, a euforia, a festas, e tem a ver isso com autocuidado, só que não. Autocuidado não tem a ver com sentir-se bem nem feliz. Ser feliz e sentir-se bem é uma emoção e tá tudo bem, é ótimo, eu quero muito que você seja também, mas não é autocuidado. Um outro ponto que podemos agora começar a falar de polêmicas, porque agora vamos começar a falar um pouquinho de polêmicas sobre o que não é cuidado. Não é autocuidado, desculpa. E esse terceiro interessante que eu quero dizer para vocês aqui, autocuidado não é colocar-se em primeiro lugar. Normalmente o que eu recebo, enfim, em directs ou imagens, segundas-feiras, sempre nas segundas-feiras aqui no Regule-se eu pergunto, né, o que está travando a sua vida? E algumas pessoas dizem que, enfim, eu não dedicar atenção para mim, não ter autocuidado.
E aí que tá um ponto interessante. Quando as pessoas dizem que tem autocuidado, eu questiono um pouco mais no direct e até nas minhas, consultas como psicólogo, as pessoas chegam e falam que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Só que colocar-se em primeiro lugar não é autocuidado. E isso tem uma coisa bem interessante. Se você, na sua vida, não se coloca em primeiro lugar, isso não significa que você está errada. Talvez você vê em outras pessoas algo importante. Por exemplo, eu tenho uma familiar, minha sogra, que é uma pessoa que eu gosto muito e que a minha esposa deixa eu falar um pouquinho dela. Eu sei que a minha esposa está vendo, tomara que ela não me desminta aqui na live. Mas a minha sogra, ela sempre teve uma atenção muito generosa e grande a outras pessoas. Isso fazia ela se sentir realizada. Então não é necessariamente um problema você estar em direção a outras pessoas, ou seja, dedicar a sua vida a outras pessoas. O ponto é que nós temos que achar um equilíbrio, aí sim, entre dedicar a vida para outras pessoas e dedicar a vida em si. Mas em primeiro lugar, sempre vai dizer que outros estão em segundo. E acaba sendo muito mais uma cobrança que você assume para a sua própria vida. Se você dedica a sua atenção a outras pessoas e não a você mesma, ou seja, dá afeto, carinho, atenção, o que for, em primeiro lugar para outras pessoas, isso não precisa necessariamente ser modificado, porque não é uma disputa, isso quer dizer aqui. Não é um 880, um preto-branco, sabe, um contrário. Não é assim que, puxa, para eu ter autocuidado, então eu preciso me colocar em primeiro lugar, olhar mais para mim, pensar mais em mim, ter mais atenção para mim e não tanto para os outros. Isso quer dizer, não é esse o ponto que fará você ter autocuidado. E aí está o grande equívoco que nós podemos ter. Se você realmente quer desenvolver, então, o autocuidado, tente abandonar essa ideia de ter que focar em você em primeiro lugar. Principalmente se outras pessoas são importantes para você, se é importante você dedicar tempo a outras pessoas, está tudo bem. Está tudo bem. Entendem? Um outro ponto que não é autocuidado nesse sentido de colocar-se em primeiro lugar, que eu queria fazer um destaque aqui, é que geralmente pessoas que dizem que eles precisam cuidar mais de si, ter autocuidado, colocando-se em primeiro lugar, são pessoas que abdicam, enfim, de fazer escolhas para a sua própria vida que sejam importantes. E esse é o estímulo que eu quero fazer. Faça escolhas que sejam importantes para você, mas isso ainda não é autocuidado. Estou fazendo um grande suspense aqui sobre o que é autocuidado, né? Para ver se assim mantém o Ibope até o fim da live e quem sabe até aumenta. Vá que. Mas eu espero que de alguma forma ou de outra, já dizendo que não é autocuidado, possa mudar o seu ponto de vista sobre o que é autocuidado. E lembre-se, se alguém tiver algumas perguntas, comentários, e o que está achando disso, por favor, comente aqui, façam perguntas, eu adorarei responder para vocês. Um outro ponto que não é autocuidado é cuidar da estética. Coloque de novo no Google, você vai ver. Eu mesmo, quando quero compartilhar aspectos no YouTube ou até mesmo no Facebook ou Instagram sobre o Regule-se. O Regule-se tem o objetivo de o quê? De ajudar pessoas como você que se sentem inseguras e indecisas em tomar decisões, enfim, se sentem presas emoções a deixarem de ser refém delas. Esse é o objetivo do Regule-se. Deixar de ser refém das suas próprias emoções. E quando eu vou compartilhar isso no Facebook, no Insta ou até no próprio YouTube, poder localizar onde é que estão as pessoas que poderiam se interessar por esse tema, e eu coloco algo referente ou relacionado a cuidado, ou autocuidado, ou a bem-estar, normalmente vem aspectos de estética. Algo como questões dermatológicas, beleza, cabelo, cosméticos, enfim, várias coisas que têm a ver com estética. E se você também der um Google agora, você vai procurar que boa parte daquilo que se apresenta como autocuidado sugere-se que seja dedique tempo para você se embelezar, dedique tempo para você cuidar da sua pele, dedique tempo para cuidar do seu corpo e assim por diante. Isso não é autocuidado. Embelezar-se, fazer as unhas, caso você for mulher, cortar o cabelo, pintar o cabelo, enfim, a vestir uma roupa que você possa se sentir bem e melhor, isso está muito mais vinculado à autoestima, ao valor, a você mesmo, do que necessariamente a autocuidado. São coisas diferentes, a autoestima e a autocuidado. Então,
Até foi interessante, hoje à tarde eu abri nos stories, né, do Regule-se, que comentários, dúvidas, questionamentos vocês podem ter sobre autocuidado. E teve uma pessoa que falou que, bom, já vai colocar um hábito na sua agenda, já para se tornar um hábito, para que possa cuidar-se, embelezar-se. Que ótimo que isso seja importante para você. O mais importante quer dizer é que autocuidado não pode se resumir a isso, a estar bem fisicamente falando. O autocuidado não é necessariamente isso. Está muito mais vinculado à autoestima do que a autocuidado. Entende? Deixa eu ver, temos uma pergunta aqui. O Jonas perguntando, que bom te ver por aqui, Jonas. Igor, a relação entre autocuidado e os valores de vida? Muito interessante. Segura um pouquinho que nós vamos falar um pouco mais sobre isso logo mais adiante, viu, Jonas? Eu acredito que, talvez indiretamente falando sim, mas não diretamente. Também autocuidado não tem a ver com valores de vida. Logo mais nós vamos pontuar um pouquinho mais sobre isso, segura um pouquinho, então. Atualmente, a Andrea falando, atualmente meu autocuidado é me permitir não fazer nada, pelo menos 5 minutos por dia. Que ótimo, que interessante. Permitir-se não fazer nada é o que você compreende como autocuidado? Fantástico, pode ser. Mas eu quero, Andréia, aproveitar a sua colocação e ampliar um pouco ela para que você tenha uma visão mais ampliada de autocuidado que inclui isso que você faz e mais um pouco. Mas dito isso, eu quero retornar aqui que eu estava falando sobre autocuidado não ser cuidar da estética, autocuidado não ser colocar-se em primeiro lugar. Também autocuidado não envolve fazer dietas e nem exercícios ou atividades para emagrecer. Outras associações que fazem isso, né? Eu preciso emagrecer, cuidar mais de mim. E daí tem essa associação como emagrecimento, mudar a alimentação, fazer atividades físicas, cuidar da pele, do corpo, ou seja, questões mais estéticas ou da forma do corpo como autocuidado. É muito importante ter isso, claro que é. Cuidar da alimentação, da sua dieta, cuidar de atividades físicas, porém, isso não é autocuidado. Não é. Um outro ponto que não é autocuidado, e isso sim vai ser polêmico. Agora pensar que poderia ser polêmico, mas agora talvez eu vá entrar para algo que seja um pouco mais forte. Autocuidado não é fazer terapia. Porque, na verdade, nem todas as pessoas precisam de terapia. E eu vou fundamentar um pouco mais. E quem está falando? Bom, é um psicólogo falando. Nem todas as pessoas precisam de terapia e eu vou dizer por quê. Porque você vai precisar de terapia ou de psicoterapia se você notar que você não tem habilidades suficientes ou não está conseguindo clarificar bem o problema que está acontecendo na sua vida para resolvê-lo. Ou seja, você não tem habilidades para resolver ou você não sabe clarificar bem qual é o problema da sua vida. Aí você precisa de terapia. Em outros momentos, talvez você não precise. Autoconhecimento, por exemplo, saber mais de você, você pode ter exercícios de saber mais de você. Existem muitas páginas aqui no próprio Regule-se, existem muitas páginas aqui no Instagram, ou no YouTube, ou em vários outros lugares, que você pode ter contato com conteúdo gratuito para poder se conhecer e não necessariamente precisa de terapia. Então, autocuidado não tem a ver com fazer terapia, até porque terapia não é necessariamente falando para qualquer pessoa. E reafirmo isso. Por que não é para qualquer pessoa? Existem pessoas, eu já tive clientes que me procuraram e talvez existem alguns psicólogos que seguem aqui o Regule-se, talvez alguns psicólogos possam estar vendo esse vídeo aqui agora. Existem algumas pessoas que quando nós temos um contato, questionamos por que você me procura, a pessoa não sabe por que procura. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei direito quem eu sou. Então são consultas em que o próprio terapeuta ou a terapeuta tenta descobrir alguma coisa que precisa trabalhar e o próprio cliente tenta descobrir alguma coisa que precisa trabalhar. Por quê? Porque precisa fazer terapia? Não. Não precisa fazer terapia necessariamente falando. Você vai ao encontro de um terapeuta e é muito importante, sendo psicólogo ou psiquiatra, você vai ao encontro de um profissional de saúde mental quando você notar que você não tem habilidades suficientes para resolver os seus próprios problemas e sua rede de apoio não também tem habilidades suficientes para resolver os seus próprios problemas. Aí sim, o profissional de saúde mental pode muito te ajudar. Agora, se você quer se conhecer, eu quero ter um conhecimento sobre mim, eu quero saber quem eu sou, você pode procurar conteúdos
Existem no YouTube vários canais, existem aqui no Instagram vários canais também, vários perfis que possam te ajudar nisso. Ou, claro, você também pode procurar um profissional de saúde mental. Porém, é isso que eu quero dizer, autocuidado não necessariamente é ir procurar um terapeuta ou fazer terapia. Ok? E um outro ponto, para finalizar isso que é o que não é autocuidado, autocuidado não é o mesmo que autoestima. Autocuidado e autoestima são diferentes. E para falar um pouco sobre isso, eu quero falar sobre o que é autoestima. Autoestima, na verdade, é o valor que você dá a você mesmo. É como o real em comparação ao dólar, entende? Vocês concordam que o real está bem desvalorizado em relação ao dólar, não é? Não sei como é que está a cotação do dólar hoje, mas estava, sei lá, quase R$6, 5,50, 5,30, não sei exatamente quanto é que está o valor. Mas você se lembra quando estava R$1, $1, 1,50, 2,50, bons tempos aqueles, não é? Em que a desvalorização não era tão grande. Mas agora o real está super desvalorizado. Ou seja, o valor do real em comparação ao dólar está muito abaixo. O valor, isso é a autoestima, é o valor. Só que diferente de a estima que eu tenho de você, por exemplo, auto é você de você mesmo. O quão valor você dá para você, para suas ações, para suas escolhas, para os seus pensamentos. O quão valioso é. É um real? É um peso argentino? Ou é um dólar? Um euro? Óbvio que quanto maior a autoestima, ou seja, quanto mais valor você dá para você mesmo, mais resiliente às pauladas da vida você vai estar. Você vai ter. Porque a vida vai dar pauladas. Vai ter puxadas no tapete. E o valor que você tem sobre você é quase como fosse um colchão, uma reserva de emergência da sua própria vida. Isso é autoestima. E existe um vídeo também no Regule-se que você pode procurar, tem no canal do YouTube do Regule-se, e eu vou botar depois aqui no IGTV, acredito que não tenha, eu vou colocar no IGTV, que fala passos que você pode ter para se aproximar de uma melhor autoestima agora. Mas autocuidado é diferente de autoestima, então fazer coisas que te valorizem não é autocuidado. Fazer coisas que fazem as pessoas gostar de você não é autocuidado. Você deve estar curioso um pouco sobre o que é autocuidado, então, não é? Eu quero te dizer, e eu vou te dizer já a partir de agora. Mas antes, deixa eu ver se tem alguns comentários, eu vi que tem algumas perguntas interessantes aqui. Deixa eu só voltar para ver se tem alguma pergunta dentro disso que eu estava falando. Deixa eu ver. Aqui. A Jennifer perguntando, autocuidado estará ligado a cuidar do pensamento e a emoção, Igor? Até mesmo essa questão da aceitação do que sinto? Vamos ver, talvez, Jennifer. Segura um pouquinho, vamos ver se a gente vai conseguir responder dessa forma. Eu quero ser dólar, então. Exato, Dani. Imagina que será Dani, né? Você pode valorizar o real, entende? Vamos falar de moeda, né? Existem vários motivos de por que o real é tão desvalorizado aqui, né? O dólar é tão valorizado e o real é desvalorizado em comparação ao dólar. E tem aspectos que só o ministro da Economia poderia e o Banco Central poderiam nos dizer. Mas um pouco disso tem a ver com escolhas macroeconômicas. Existem algumas ações que o governo pode fazer para valorizar o real em relação ao dólar. E eles podem fazer ou não. Então, existem ações que você pode fazer para melhorar a sua autoestima, assim como a valorização do real. É verdade, isso é possível sim. Então, vamos trabalhar para ser dólar, não é? Essa é a ideia. Deixa eu ver. O Marcos, como tá, Marcos? Que bom te ver por aqui. Para desenvolvermos uma autoestima elevada, precisamos de outros nos reforçando nesses momentos. Interessante. Para termos uma autoestima elevada, precisamos que outras pessoas nos valorizem. Num primeiro momento está certíssimo, Marcos. Por quê? Porque se a sua autoestima é baixa, muito provavelmente possíveis estímulos ou recompensas que você dá para você mesmo não vai ser tão valiosos quanto de outras pessoas para você. Faz muito sentido o que você está falando. Mas, ainda que nós estejamos falando um pouco de autoestima agora, eu quero lembrar que a live de hoje é sobre autocuidado. E o que é autocuidado? Se autocuidado não é ir para terapia, não é questões de estética,
não é autoestima, não é ficar zen, não é fazer dieta. O que é autocuidado? Bom, vamos lá. Autocuidado é como uma trava de segurança na sua vida. Isso é autocuidado. Cuidado tem muito mais a ver com proteção e não necessariamente com valorização. Então, aqui em casa, por exemplo, aqui em casa nós moramos numa casa com alguns andares e nós temos 2 crianças, uma criança com 5 anos de idade, recém-feitos, e uma outra criança com 1 ano e 3 meses. E nós colocamos aquelas portinhas, grades, nas escadas que impede essa minha criança, ou menor, de subir ou descer. Por quê? Porque se nós não tivéssemos essas grades, ou nós teríamos que estar sempre atentos a ele e falando, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não ando por aí, cuidado, não faz isso, não faz aquilo outro. Seria infernal fazer isso. Nós não teríamos uma liberdade de poder ficar na nossa casa. E se nós não tivéssemos essa portinha, seria perigoso para o nosso próprio filho. Para nossa filha já não mais, felizmente ela já está grande o suficiente para entender o que é escada, mas para o nosso filho seria muito perigoso. Ele poderia se quebrar muito e feio. Seria horrível se não tivesse essa porta. E por um tempo nós não tínhamos essa portinha aqui em casa. Então nós estávamos tensos. Nós estávamos preocupados. Como é que nós vamos cuidar do Arthur? O Arthur é o meu filho. Cuidado do Arthur, olha Arthur, olha Arthur, olha Arthur. Quando nós colocamos a porta, mudou. Essa portinha, essa grade, entende? Nós fechamos a porta e nós sabemos, bom, agora o Arthur está protegido aqui. Não significa que ele não possa se machucar, que ele não vai ficar chateado, não vai ficar triste, ele pode ficar alegre, ele pode ficar animado, mas aqui ele está um pouco mais seguro. Autocuidado tem a ver com isso, na verdade. É você construir as suas travas de segurança contra as adversidades da sua própria vida. Coisas que acontecem para o bem ou para o mal, e que precisa dessa trava de segurança, desse cuidado, dessa porta fechada para que você não se machuque. Isso é autocuidado. Sendo mais específico, autocuidado é, na verdade, você saber e reconhecer os seus próprios limites. A melhor forma, a forma mais simples que eu poderia explicar para você sobre o que é autocuidado é você ter clareza sobre os seus limites pessoais. E eu duvido que você que esteja vendo esse vídeo agora tenha parado um bom tempo da sua vida para reconhecer os seus próprios limites. A ampla maioria das pessoas que estão nessa live provavelmente nunca fizeram o levantamento dos seus limites. Alguém poderia me dizer? Eu não? Se quem está vindo, eu não. Quem está vendo ao vivo, eu não. E tudo bem, eu também não tinha estabelecido os meus limites até poucos anos atrás. Eu estava como se fosse a deriva no meio do oceano, porque eu não sabia quais eram os meus limites. Então, nesse sentido eu queria contar uma coisa para vocês, se vocês me permitem, e se não for muito maçante, ofensivo, eu gostaria de contar uma história sobre como eu e minha esposa estamos tentando criar os nossos filhos. A minha filha é um pouco mais maior, enfim, está muito mais evidente isso. Meu filho não compreende tanto palavras, mas a minha filha já compreende, então fica mais evidente para ela. Mas a melhor coisa que nós estamos fazendo na educação da nossa filha, tanto eu quanto a minha esposa, eu não tenho dúvidas disso, é clarificar para ela, para que ela conheça e respeita os seus próprios limites. Seus próprios limites. Então, o limite do corpo, por exemplo, quando nós estamos fazendo muitas cosquinhas e ela fala, deu, pinico, é a nossa palavra-chave, pinico. Quando a pessoa fala pinico, parou, não toca mais. A partir daí, se eu continuar fazendo cosquinha, eu estou rompendo com os limites dela. E a mesma coisa é ela com a gente. Se ela tenta fazer cosquinha na gente e a gente pede pinico, ela tem que parar. Tem que respeitar o limite. Há um limite. E nós fazemos isso tanto do ponto de vista do corpo, quanto do ponto de vista do comportamento. Muitas vezes, quando eu estou pedindo alguma coisa para ela e ela está se sentindo bastante chateada, ela fala para mim, 5 anos, papai, você está ultrapassando o meu limite, eu estou ficando muito chateada. Olha que fantástico! Olha só! A gente chega
e mostra para ela a coisa mais importante que pode ser é ela reconhecer que alguma coisa que eu esteja fazendo, ou que a minha esposa esteja fazendo, possa estar ultrapassando o limite que ela está tendo para regular as emoções dela mesma. E ela vai pro quarto, ou ela chora, ou ela fala, estou apenas chorando, e ela está tendo clareza, muita clareza sobre o limite dela. Sobre quando as pessoas podem estar impedindo ela, interferindo ela. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo que nós estamos conseguindo construir na nossa filha. Porque isso, eu não tenho dúvidas, que dará a ela a noção, a sensação de autocuidado. Coisa que eu não tive na minha vida, essa visão de autocuidado. E provavelmente muitos de vocês talvez também não tenham tido. E tudo bem, a nossa vida foi a melhor que nós poderíamos ter tido, não é verdade? Mas agora, e esse é um dos objetivos desse vídeo que eu estou gravando, dessa live que eu estou tendo aqui com vocês, agora que nós podemos saber um pouco mais sobre o que é autocuidado, bom, vamos deslanchar então. Não é? Boa parte das vezes, tem uma outra coisa que eu queria dizer, não sei vocês, deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. Que vocês tenham dito. Se tem alguma pergunta. Aqui, deixa eu ver. Ai, que ótimo, eu tô adorando a participação de vocês. Tô voltando só porque tem bastante gente já aqui participando. Adorei. Falar cura, Luana. Que bom te ver aqui, Luana. Descuidar de si pode-se abrir um leque de possibilidades. Sim, cuidar de si pode-se abrir um leque de possibilidades, é verdade. Penso que, a Jennifer falando, penso que autocuidado entra nessa questão da regulação emocional, pois não havendo isso, podemos ter, por exemplo, um exagero de raiva e isso irá doer diretamente a mim, fere diretamente a mim. E a Jennifer continuou, o incômodo de sempre ter esse exagero de emoção nos deixa cansados. E aí eu quero fazer um gancho, na verdade, Jennifer, obrigado pela sua colocação, para falar sobre os limites, sobre exatamente como eu estou falando. A proposta que eu quero fazer para você agora, Jennifer, e todas as pessoas que estão assistindo agora a live ao vivo, e você que está assistindo esse vídeo, é que você construa uma lista dos seus limites pessoais. Quando você tiver claro os seus limites pessoais, você está criando essa trava de segurança. É um lembrete, é um alarme, é uma linha vermelha. Ultrapassou a linha vermelha, opa, temos que ter autocuidado. Entende? Uma boa forma de construir essa lista refere-se a momentos em que a gente está com emoções intensas. Por isso que eu quero pegar o gancho que a Jennifer disse. Se você está sentindo uma emoção intensa de raiva, de tristeza, de culpa, de cansaço, de desânimo, de desmotivação muito grande, provavelmente o seu limite está sendo ferido. E você precisa recuar. Eu, por exemplo, foi agosto agora. Agosto eu estava com uma agenda cheia de aulas nos finais de semana para dar. Fora os clientes que eu tenho que atender durante a semana, fora familiares que estavam doentes de saúde. Não era Covid, mas o Covid influencia na nossa vida, influencia na vida de vocês, enfim. E agosto estava sendo muito pesado, sabe? Muito tenso de uma forma geral. E eu ia dar uma aula já agendada, marcada, para daqui a 3 semanas, com uma instituição, seria uma aula online, pelo aplicativo, mas eu estava desgastado. Eu estava muito cansado, eu estava acabado. E era uma aula, essas aulas de especialização são aulas que acontecem sexta o dia inteiro, ou à noite, e sábado o dia inteiro. Então é bem tenso, bem cansativo. Por mais que haja interação com os alunos, é bem cansativo. E ainda que o ponto de vista financeiro era importante, porque, enfim, tivemos alguns aumentos de custos associados aos cuidados de saúde geral aqui na família, uma redução inicial nas questões financeiras por causa da pandemia, tivemos mudança na minha casa, enfim, várias coisas que aconteceram na nossa vida aqui. Ainda que pudesse entrar um dinheiro que seria bom, eu estava desgastado. E eu notei isso.
Eu notei que estava desgastado porque eu não estava interessado em dar esta aula, por mais que o tema fosse importantíssimo e eu gostasse muito desse tema. E eu me dei conta de por quê. Por que isso? Porque eu estou trabalhando demais. Demais. E nesse contexto todo de saúde ou de doença, de cuidar dos filhos, de trabalho, eu precisava pegar um pouco mais leve. E eu identifiquei esse meu limite. Estava extrapolando meu limite. E eu extrapolaria muito meu limite se eu fosse dar esta aula. E eu recuei. Eu notei que dar esta aula seria muito cansativo para mim, me deixaria muito mal, ainda que pudesse trazer dinheiro, enfim, satisfação por dar a aula. Eu gosto de dar aulas, eu estou aqui falando com vocês. Mas seria bem desagradável de uma forma geral para o meu cansaço, para a minha qualidade de vida, para a minha saúde mental. Então, em tempo hábil, eu acionei a coordenação, pedi desculpas e vi se poderia ter uma outra pessoa para substituir ou dar uma outra data para a aula. E no fim das contas, conseguimos uma outra pessoa que pudesse me substituir e ela deu aula no meu lugar. Ela ficou muito bem, ela ficou muito satisfeita de poder dar aula no meu lugar, recebi esse retorno e eu preservei o meu autocuidado. Coisa bem boa foi ter acordado naquele sábado e ter feito trabalhos, cuidado das coisas de casa, ter pegado mais leve. Por quê? Porque eu respeitei o meu limite. Se você sentir raiva, tristeza, culpa em excesso, seus limites estão sendo infringidos. Então a coisa mais importante, agora anotem isso é muito importante. Se pudéssemos resumir essa live, esse vídeo agora em uma frase, seria essa. Você quer ter autocuidado todo santo dia? Então construa a sua lista de limites pessoais e respeite-os todo o santo dia. Isso é autocuidado, porque os seus limites são essa trava de segurança. Isso é limite, é um limite. Daqui você não passa, senão você vai se machucar. Se fica claro para você quais são os seus limites na relação com as pessoas, na relação com o trabalho, na relação com a sua própria vida, você está cuidando-se. Você está colocando esse limite. E mais ainda quando você usá-lo. Sim? Então a primeira coisa que eu proponho a vocês aqui nessa live, neste momento, é construa a lista de limites pessoais de vocês. E como saber quais são os seus limites? Como saber? Simples. Observe as situações em que você sinta raiva, tristeza, medo, culpa. E provavelmente essas emoções estão ali para te sinalizar que um limite seu foi rompido. Por exemplo, desligar o telefone na minha cara, pra mim, me deixa com muita raiva. Isso me lembra muito as histórias da minha vida, enfim, do passado, de infância e adolescência. Foi muito desagradável essas experiências. Então, desligar o telefone na minha cara, eu fico enfurecido. Isso é um limite. E eu preciso manter esse limite para ter um autocuidado. Ou seja, eu não vou manter relações com pessoas que desligam o telefone na minha cara. Ou elas mudam o comportamento delas, ou eu não vou manter a relação com elas. Sim? E você vai dizer, mas Igor, quem desliga o telefone na minha cara é meu chefe. Bom, se eu não posso demitir o meu chefe, eu posso reconstruir a minha carreira e o meu plano de vida para não tê-lo mais como chefe. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou estar dando passos para o meu autocuidado em fazer isso. Mas o limite de não desligar o telefone na minha cara e para não sentir raiva precisa ser respeitado. Vocês entendem? Aí vamos ter autocuidado, quando você respeitar o seu próprio autolimite. Aí nós vamos ter autocuidado, quando você respeitar o seu limite pessoal. Sim? Deixa eu ver como é que estamos aqui, gente. Tô vendo que vocês estão... Que bom! Adoro os coraçõezinhos que vocês dão. Me dão ânimo. E é verdade. Deixa eu ver... Um pouquinho mais pra baixo. Opa! Desculpa. Quase que fechei a live sem querer. Que ótimo. Algumas pessoas falando que eu nunca fiz. A Deise está por aqui também. Que bom te ver. Deixa eu ver... Coisa mais linda quando os pais para aprender com seu filho. É verdade, eu aprendo muito com eles. Deixa eu ver... Ótimo! Por enquanto, acho que é isso de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, me coloque aqui. Foram mais comentários aqui na live que estão sendo bem bacanas. Então, por favor, estabeleçam os limites de vocês. Estabeleçam agora.
e coloque em prática já eles. Pegue as emoções que você sentem e defina os seus limites. Aí nós estamos falando de autocuidado. Autocuidado, então, vamos falar, é o quê? É a trava de segurança da sua vida. Ponto 1. É estabelecer os seus próprios limites. Ponto 2. E o ponto 3 é ser flexível de acordo com o lugar e as pessoas com quem tu te relaciona. Flexibilidade é diferente de ser orgulhoso. Como assim? Limites existem, mas nem sempre eles precisam ser seguidos. Então, o autocuidado também envolve flexibilizar um pouco os seus limites se a pessoa com quem você se relaciona ou o ambiente que você está é importante para você. E aí que entra a ideia de valores, que alguém tinha comentado, acho que foi o Jonas, tinha comentado um pouco antes sobre a vinculação de autocuidado com valores. É aqui que entra. Porque você só precisa flexibilizar um pouco seus limites se isso lhe aproximar daquilo que é importante para você, dos seus valores. Então você cede um pouquinho dos seus limites para permitir uma aproximação dos seus valores. Mas detalhe, é um pouco. É como eu vou deixar aberto a grade daqui da minha casa para que alguém que eu goste muito suba a escada, mas depois que ela subir eu já vou fechar. Por quê? Para proteger meu filho. Entende? Essa é a ideia. Então, quanto mais você notar a habilidade de ser firme com seus limites, ao mesmo tempo de ser flexível de acordo com a sua relação com quem é importante para você, você está tentando autocuidado. Por que eu quero dizer isso? Porque se você se relaciona, por exemplo, com o seu marido, a sua esposa, com irmã, irmão, com namorado, namorada, enfim, e ele ou ela, por algum motivo, não está no seu bom dia, ele vai te ofender, ele vai te machucar, ele vai te pisar de alguma forma. E nessa hora, claro que você precisa sinalizar, é muito importante, você passou o limite. E sinalize para que ele possa recuar. Ao mesmo tempo que sinalizar isso, observe que ele está num dia do cão, ele ou ela. Não está num dia bom. Não está bom para ela. E flexibilize um pouco para permitir a reparação por parte dele ou dela. Essa é a ideia da flexibilidade que eu quero dizer. O autocuidado também envolve notar que talvez, naquele momento, você não consegue colocar em prática o seu limite. Por exemplo, na minha vida, eu fui morar sozinho quando eu tive 22 anos de idade. 21 ou 22 anos de idade. Acho que foi 21 anos. E eu fui morar sozinho porque o ambiente familiar estava muito nocivo, estava bem violento, para dizer a verdade. E naquela época tentava de tudo, mas não era o suficiente e era só paulada, fisicamente falando, emocionalmente falando. Chegou um determinado momento, talvez uns 2 anos antes, quando eu tinha uns 20 anos, em que para mim era muito claro que viver naquele ambiente não era saudável para mim. E que eu já tinha tentado de tudo para mudá-lo, mas que não tinha funcionado. E que então eu precisava escolher uma forma de sair dali. Isso era muito claro para mim. Eu precisava sair dali. Só que eu não podia simplesmente sair. O contexto naquela época não permitia isso. Eu era estagiário. Eu ganhava como estagiário R$250 por mês. Depois eu dobrei para R$500 por mês quando eu trabalhava 8 horas. Era R$500 por mês. Não pagava aluguel. Não pagava aluguel. Mas estágio, eu sabia que se eu estagiasse por mais ou menos 2 anos, depois eu ia ser contratado possivelmente nesse lugar e quando contratado eu ganharia um salário melhor. E foi o que aconteceu. Foram 2 anos muito difíceis na minha vida, em que eu tive que contar muito com o apoio da minha, na época, namorada, atual esposa. Por isso que ela é muito importante para mim. Entre outros motivos, é claro. Mas naquela época, eu não conseguia simplesmente sair de casa. Mas por 2 anos eu fui construindo o sair de casa. E quando eu fui efetivado no emprego, eu fui atrás de apartamento, eu achei o apartamento, eu me mudei. E eu nunca me esqueço do momento em que eu peguei a chave, sentei, sem luz na casa, sentei na sala na sala, né? Abri a porta, sentei na sala do apartamento e chorei. Chorei. Chorei porque eu realmente consegui chegar no meu autocuidado, finalmente.
Isso é um exemplo de que muitas vezes você não vai conseguir colocar em prática seu autocuidado porque depende do seu contexto, mas é muito importante que você note que está cada vez mais respeitando seus limites. Então tinha coisas que eu fazia no decorrer desses 2 anos para impor o meu limite na minha relação com os meus familiares. E eu cada vez mais colocava o meu limite, colocava o meu limite, colocava o meu limite. Sair de casa foi apenas um passo para isso, entende? Primeiro passo primordial é estabeleça seus limites e defenda-os. Isso é autocuidado. Sim? Então entra um outro ponto, já indo para a nossa reta final. Opa, agora que eu vi que tem uma pergunta, deixa eu ver que pergunta nós temos aqui. Deixa eu ver. Estou aqui pensando o quanto a habilidade de mindfulness é necessária para perceber se estamos passando os próprios limites. Muito interessante. Para quem não sabe, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, essa live pela primeira vez, o que é Mindfulness? Mindfulness é um treino atencional de estar no momento presente. Muito provavelmente eu sofro, você sofre, e daí nós temos vinculações com passado e futuro, não é? Eu quando tomo banho, eu fico muito pouco tempo no banho. A maior parte do tempo eu estou organizando minha agenda, cantando uma música, lembrando que o filme que eu vi ontem, o episódio que eu vi ontem, mas não estou no banho. Mindfulness é treinar estar no banho. Por que isso? Porque quanto mais nós estivermos no momento presente, mais nós podemos estar conectados com as coisas que estão realmente acontecendo na nossa vida e não nos nossos pensamentos. Então, sim, eu preciso estar no momento presente para notar que os meus limites estão sendo rompidos. Mais ainda porque às vezes a gente tem a sensação que os limites estão sendo rompidos e na verdade é um julgamento, uma distorção da nossa mente. Então se basear nos sentidos é um bom passo para se aproximar desse autocuidado. Mas veja, eu estou só dando um passo à frente aqui na nossa fala. A origem dela, o principal dela é saber, autocuidado é estabelecer os seus limites. Os únicos 2 pontos que eu quero falar, os últimos 2 pontos da nossa live aqui primeiro deles, ainda sobre o que é autocuidado. Autocuidado é proteger. Lembre de cuidar. O que é cuidar? Cuidar é proteger, é observar. Então vejam por que autocuidado não tem a ver com estética, com autoestima, com fazer terapia, com... que outras coisas eu tinha falado, agora nem me lembro mais. Com dietas, com mindfulness. Por que autocuidado não tem a ver com isso? Porque autocuidado tem a ver com proteção. A imagem de autocuidado que eu quero mais que você tenha é a imagem de um pai ou uma mãe observando o seu filho. Meu filho agora está começando a caminhar, há 2 semanas ele começou a caminhar. E o autocuidado é eu deixar ele caminhar, mas ficar um pouco próximo dele para ver se ele não vai cair e tá tudo bem. Ou tirar as coisas que ele possa fazer para tropeçar, porque ele não consegue subir degraus ainda, não vai conseguir tirar brinquedos, então eu tiro. Autocuidado é proteger, é observar. Cuidado é proteger. Eu cuido de alguém quando eu protejo, quando eu fico atento a esta pessoa. Então o auto na frente é a mesma coisa. Autocuidado é se proteger, é se observar. E por isso está muito vinculado aos seus limites pessoais. Por isso é muito importante construí-lo. Porque se você protege os seus limites pessoais, se você fica atento a eles, você está cuidando de você mesmo. Isso é um autocuidado. E eu gosto muito dessa ideia. E é o último ponto que eu quero falar de autocuidado aqui. Que autocuidado está muito mais próximo da ideia de portar-se como um pai ou uma mãe com uma criança recém-nascida. Eu não sabia o que é isso até 5 anos atrás, até minha filha nascer. E quando minha filha nasceu, eu soube o que é autocuidado com mais clarificação, e isso quer dizer para você. Quando um bebê nasce, e eu não sei se você é pai ou mãe, ou você conhece alguém que seja pai ou mãe, mas quando um bebê nasce, um pai ou mãe se torna responsável 24 horas por dia pelo bebê. 24 horas por dia. Precisa ensinar tudo para ele. Precisa ensinar desde dormir até a mamar. Precisa ensinar até a fazer as necessidades, xixi, cocô, eventualmente. Quando o intestino está muito preso, nós temos que sim ensinar a fazer cocô, veja.
Nós temos que ensinar tudo por uma criança quando é uma recém-nascida. Um pai e uma mãe precisa ser firme até em trocar fralda. Você acredita? Meu filho agora está nessas, há um tempo já. Minha filha passou por isso, mas meu filho agora está de não querer trocar fralda. Se a gente coloca para trocar fralda, é um horror. A gente começa a tirar, parece que nós estamos matando ele, de tanta choradeira e gritaria que existe. E nós queremos o quê? Apenas trocar fralda. Por quê? Porque é importante trocar fralda. Ele não pode ficar com xixi e cocô muito tempo em contato com ele. Então, ser pai ou mãe de um recém-nascido é ser firme na sua postura, de fazer aquilo que é importante. Olha, preciso trocar a fralda porque isso é importante. Além disso, nós temos que ter muita paciência, porque teremos noites muito difíceis. Minha filha quer participar aqui agora, viu, gente? Oi, meu amor. Eu queria ficar contigo e dar uma aulinha. Ah, você quer dar uma aula aqui, é? As pessoas estão te vendo aqui, sabia? Oi, gente. Entra aqui. Eu sou a Isabela, lembra? Eu acho que essas pessoas não se lembram de ti, meu amor. Senta aqui no meu colo, vem. Eu sou uma Isabela que o papai disse. Hum. Eu nasci com muito legal e ela é muito simpática, mas algumas vezes não precisam sentir chateados. Mesmo assim, o papai faz fazer muitas aulas em todos os dias. Só terça-feira, quinta, alguns dias assim, que é sábado, como sábado, eles não vão fazer super aula, mas só que mesmo assim, ficam com bem. Eu não entendi muito bem o que você disse, meu amor. Tu disse que às vezes eu faço aula e às vezes não, eu não entendi muito bem. Tu pode falar de novo? A live? Não, a live algumas vezes, se você não faz, tipo, olha, muda bastante. Estão mandando coraçõezinhos, né? Mas eu não tô entendendo o que você falou, meu amor. Pode falar de novo? Que sexta-feira ou sábado Desce um pouquinho. você não vai fazer. Ah, agora entendi. Agora entendi. Viu? Agora você pode sentar. Peraí. Agora sim. Eu ficou tenho mais... 5 anos, gente. Ela tem 5 anos, viu? Mas mesmo assim é aquela menininha que o papai tava falando antes. Você é a menininha que eu tava falando antes. Você tá ouvindo o papai falar? É mesmo? Olha só. É sobre ela que eu tava falando e ela veio aqui mostrar ela, né? E o papai pode terminar de falar o que eu tava falando aqui? Pode terminar, mas só que depois eu preciso fazer uma aulinha. Ah, tá ok. Tá bom. Depois você vai fazer uma última aulinha, pode ser? O que eu queria dizer, gente, é que nós precisamos assumir esse papel de autocuidado como se fosse portar-nos como pai, mãe que cuida de uma criança, que essa aqui já não é mais uma criança recém-nascida, né? Sou uma criança maior. Bem maior, né? Fez 5 anos agora, né? Então, portar-se como um pai ou mãe é ser também... Se vocês esquecerem do meu nome, é Isabela. Tá bom. Agora posso falar? Ótimo. É portar-se com... ter paciência de que vão ter noites bem difíceis. Às vezes, o Arthur acorda muitas vezes, né, meu amor? E a gente tem que aguentar, não é? Daí vocês fazem o Arthur dormir de novo e algumas vezes ele acorda bastante vezes, mas vocês ficam cansados, daí vocês dormem junto comigo. Exato, às vezes a gente faz junto, né? E nós precisamos indiscutivelmente ser gentis e carinhosos. Isso é ser pai ou mãe de uma criança recém-nascida. Agora substituam recém-nascida por você mesmos. É o mesmo papel. Vocês querem ter autocuidado? Vocês precisam lembrar de ser responsáveis por vocês mesmos 24 horas por dia. Além disso, posso continuar? Pode. Onde é que você vai? Mexendo. Ah, bom. É que eu tô vendo... Eu posso continuar ali? Pode. Ótimo, então fica comigo que eu tô vendo. Mas é que eu tô só vendo. Ah, você quer ver? Tá bom. Opa, Tá ali, tá. tá ali? Nossa. É, né? Ah, pronto. Agora posso voltar? Eu tô só vendo, gente. Ah, tá, só vendo. Agora eu vou continuar, pra finalizar, tá bom? Sim, dá pra finalizar. Ótimo, porque depois tu quer falar, não é? Sim. Então tá. A mesma coisa acontece com você se você quer desenvolver autocuidado, só que ao invés de substituir uma criança por você mesmo. Para ter autocuidado, você precisa lembrar que você é responsável por você mesmo 24 horas por dia. Que você precisa ensinar tudo
sobre a vida que você quer viver. Tudo. Ensinar mesmo. Assim como nós ensinamos uma criança a dormir, a mamar, a comer. Só terminar aqui, mamãe. Assim como você precisa ensinar isso para uma criança, você mesmo precisa ensinar para você mesmo o caminho da vida que você quer ter. Você precisa ser firme nas escolhas que são importantes, assim como trocar fralda. Por mais que não se quer trocar fralda, precisa trocar fralda. Ou seja, você precisa ser firme nas suas escolhas sobre aquilo que é importante para você. Isso vai te aproximar da pessoa que você quer ser e do autocuidado. Além disso, lembrar que vai ter momentos em que vai ser ruim e difícil, mas esses momentos vão passar. E por fim, mas não menos importante, ser gentil e carinhoso consigo mesma ou consigo mesmo. Agora deixa eu falar a minha aula. Fale. O importante é ficar com a família e não é brigar. E todos os papais e mamães, eles algumas vezes, eles não compram as coisas que as crianças querem e fazem as pessoas chorarem. Mas só que mesmo assim... Como é que é? Não! As crianças chorarem. Ah, tá. Daí mesmo assim, depois os papais e mamães dizem assim, ó, minha filha, quer comer comigo? E quer um colinho? Daí o papai ou a mamãe de vocês podem dar colinho. Viu só? Dei o colinho acalma, é isso? Sim. Um colo acalma, é verdade, tá certíssimo. Essa é minha filha, meus queridos. Ela dá aulas, não é, meu amor? Viu só? E eu acho que vai aparecer outras vezes aqui, pelo jeito. Sempre quando eu bater, eu quero ver você. Algumas vezes quando eu bater, também vou querer fazer uma aulinha. Ah, tá bom. Gente, e era isso que eu queria dizer pra você sobre o que é autocuidado. Torço muito pra que seja... Depois de você, papai, quando você fala, eu quero fazer mais umas aulinhas. Tá bom. Na próxima, depois eu vou abrir. Aqui eu preciso encerrar esse aqui pra liberar as pessoas, a gente abre uma outra depois, pode ser? Uma outra depois desse. Essa é a sua aula? Isso, essa é a minha aula, tá bom? Sim, tá. Ótimo, então eu vou encerrar, tá bom? Sim. Ótimo. Depois eu vou fazer uma aulinha pra vocês, precisam ver. Isso. Gente, tenham os seus limites bem esclarecidos, bem estabelecidos. Isso também queria falar. Sempre fala pra sua filha limite, porque daí o pinico. Pinico é quando as pessoas é limite. Limite, né? E precisamos ter limites. Não pode falar todas as vezes limite. Não pode falar todas as vezes. Limite ou pinico? Pinico. Não pode? Não. Como é que daí fica? Porque é muito mal, porque daí parece um pinico de fazer xixi. Gente, é demais. Eu ficaria 2 horas nessa live aqui com você, só com essa criança, né, meu amor? Mas que não tem problema se eu tô falando algumas coisas pra não falar na minha aula, porque daí eu posso esquecer na minha aula, né? É verdade. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Contem sempre comigo e com a Isabela aqui no Regule-se, para que você tenha autocuidado. Sabia que eu tenho um canal? Depois tu pode fazer propaganda do canal, pode ser? Deixa o papai finalizar aqui, tá bom? Sim. Ótimo. Então conte sempre comigo com a Isabela. Então deixa eu terminar, meu amor, você tá me interrompendo. Eu só tô falando algumas coisas, né? Tá bom, mas agora posso terminar? Pode. Ótimo. Pinico, quer dizer, pinico não. Vamos finalizar, tá bom? Sim. Ótimo, ó. Me esqueci o que eu ia falar. Me lembrei. Gente, lembre-se de sempre contar comigo e com a Isabela aqui no Regule-se, para que você tenha autocuidado todo santo dia. É possível sim. Desculpa se eu não vi algumas perguntas ou comentários. Se porventura você teve alguma dúvida que eu não consegui responder, mande pra mim no direct que eu vou ter o maior prazer de responder, tá ok? Quer dar um tchau pra pessoas aqui? Tchau, pessoas. Eu vou fazer mais uma aula pra vocês. Tá bom, gente. Tchau, até a próxima. Cuidem-se. Até a próxima. E tenham muito autocuidado como você fossem pais de vocês mesmos. E fica simpático com seu filho. Isso mesmo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.